A todos, a aula de hoje vai ser sobre Revolução Francesa, tá bom? Que é o assunto, primeiro assunto sobre o terceiro bimestre. Já foi colocadas as perguntas lá no Classroom, vão ser duas partes de pergunta, né? Tá lá, Revolução Francesa 1, depois da parada que vai ter semana que vem, vai ter Revolução Francesa 2 e as perguntas. Mas na aula de hoje aqui eu já vou explicar a Revolução Francesa inteirinha. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, espelhar aqui a tela. Ver se está aparecendo para vocês aí, ó. Tá aparecendo para vocês a tela? Então vamos lá. Vamos começar a aula sobre a Revolução Francesa. Revolução Francesa. Quem já fez o exercício, se depois da explicação quiser corrigir lá, pode entrar e corrigir, tá, gente? Tem um... Vamos lá, Revolução Francesa, quando a gente fala da França, essa é a imagem que mais aparece na cabeça da gente aí, ó. A Torre Eiffel em Paris. A Torre Eiffel ela foi construída 100 anos depois do início da Revolução Francesa. Ela foi feita para comemorar os 100 anos da Revolução Francesa. Então, ela foi construída em 1889, 100 anos depois de 1789, o ano da Revolução Francesa. Ela é uma construção em homenagem à Revolução Francesa. Então, para começar, tem que voltar num tema chamado iluminismo. Lembra quando eu dei aula de iluminismo para vocês? É um assunto muito importante, ó. Lembrar as principais ideias do iluminismo. O iluminismo, que foi um movimento que surgiu na Europa no século XVIII, ele era contra o antigo regime. O que quer dizer o antigo regime? O absolutismo monárquico, o poder absoluto dos reis, o mercantilismo, aquela economia sobre as colônias, metrópoles, colônias de exploração, e o poder limitado da igreja. O iluminismo apareceu para ser contra essas ideias aí. Eram filósofos burgueses, pessoas ricas da burguesia, os comerciantes, que começaram a escrever livros e dar ideias para melhorar, para acabar com o antigo regime. Então, quais foram os principais filósofos? Esses que estão na tela aí, ó. John Locke, que criou a República, Montesquieu, que foi o autor da criação dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, o Voltaire, que defendia a liberdade de expressão, o Rousseau, que foi o criador da ideia das eleições, Diderot d'Alembert, que defendiam as ciências e criaram primeiro enciclopédia, e o Adam Smith, que foi o criador do liberalismo econômico, a economia de livre mercado, tá? Então, a Revolução Francesa tem tudo a ver com o iluminismo. Por que na aula passada teve a independência dos Estados Unidos? Então, o que a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa tem a ver com o iluminismo? O primeiro país do mundo que colocou as ideias iluministas em prática na sua Constituição foram os Estados Unidos. Por isso que é importante a gente ter estudado a independência dos Estados Unidos na aula passada. Tá? E por que a Revolução Francesa é importante? Porque é a revolução que vai espalhar, a Revolução Francesa que vai espalhar os ideais iluministas para o mundo todo. Hoje, 90% do mundo segue essas ideias iluministas aí. Não tem poucos países que são absolutistas. Talvez a Arábia Saudita, o Irã, a Coreia do Norte. A maior parte dos países do mundo seguem as ideias iluministas, tá bom? Então, para começar, quais foram as causas da Revolução Francesa? A Revolução Francesa ela durou 10 anos, de 1789 a 1799. Ela é dividida em três causas principais: fatores sociais. A França era dividida, a sociedade francesa é dividida em três classes sociais chamadas de estados. Vou explicar isso já já. Fatores econômicos. A França passava por uma grave crise econômica
devido a secas e participações em guerras, e fatores políticos, como, por exemplo, o absolutismo e a Assembleia dos Estados Gerais. Então, as três principais causas da Revolução Francesa foram essas aí: causas sociais, causas econômicas e causas políticas. Então, vamos começar pela primeira, causas sociais. Vocês estão vendo na tela de vocês agora aí, ó, a composição da sociedade francesa do século XVIII, final do século XVIII. Então, a França, muitos historiadores calculam que a França tinha por volta de 25 milhões de habitantes antes da Revolução Francesa, em 1789. Desses 25 milhões de habitantes aí, 1% pertenciam, mais ou menos 1% pertenciam ao primeiro estado, que era o clero. Então, antes que alguém pergunte o que é clero eram membros da igreja católica. Então, bispos, padres, cardeais, funcionários, pessoas que dependiam da igreja católica, era 1% da população. Uma população de 25 milhões de pessoas, 250 mil pertenciam aí ao primeiro estado, que era o clero. O segundo estado era composto pela nobreza. Quem que eram os nobres? Os nobres eram os proprietários rurais, donos de castelos. Então você tinha barões, condes, viscondes, marqueses, pessoas ligadas ao rei, que na época era o rei Luís XVI. Tá? Então calculava-se que esses nobres, as suas famílias, esposa, filhos, eles compunham 2% da população. Mais ou menos 500 mil pessoas faziam parte aí do segundo estado. E 24 milhões e 500 mil pessoas faziam parte do terceiro estado, que era o povo. Então, o povo era um grande número de pessoas que compunham o terceiro estado. Você tinha ricos, que era a burguesia. Quem era a burguesia? Comerciantes, dono de empresas, dono de banco, empresas de navegações, dono de mercado. Esses eram os mais ricos. Muitos burgueses eram até mais ricos do que nobres e clero, tá? Na burguesia. Mas tínhamos também pessoas de classe média, tinham trabalhadores, tinham camponeses e tinha um pessoal que viviam em Paris, que eram os pobres que viviam pelas ruas de Paris, que eram chamados de sans-culottes, tá? Então, a grande maioria da população francesa era composta pelo terceiro estado. Terceiro estado que tinha uma gama enorme aí de pessoas que faziam parte, tá? Alguém aqui até agora está com dúvida? Escreva no chat aí, ó. Deu para entender aí, ó, as três classes sociais da França no século XVIII? Então vamos continuar lá. Aqui eu tenho um gráfico de pizza que mostra que a grande maioria aqui da população francesa, né, mais de 24 milhões de pessoas, faziam parte do terceiro estado. Então, agora para vocês entenderem um pouquinho melhor, vamos mostrar aqui quem era o rei da França em 1789. Era Luís XVI, talvez sentado aí à esquerda. Isso aqui é a cena do filme Maria Antonieta, tá? À direita, a Maria Antonieta, que era uma austríaca casada com o Luís XVI. A Áustria e a França tinham grandes rivalidades, eram inimigas no século XVIII, e o rei da França casou com a herdeira lá do trono da Áustria. Então, para que eles não entrassem em guerras, foi feito um acordo de famílias e o rei da França casou com a herdeira do reino lá da Áustria, a Habsburgo Maria Antonieta. E o povo francês não gostava muito da Maria Antonieta por causa disso, por causa dela ser austríaca. Tá? E ela tinha umas excentricidades, gostava de mostrar que ela tinha dinheiro. E enquanto os reis da França aí esbanjavam dinheiro, a população passava por grandes necessidades econômicas, passavam fome, morriam até por causa de fome. E eles moravam nessa choupana que vocês estão vendo aí, ó. É o Castelo Château de Versalhes. Já foi considerado o maior palácio do mundo.
tá? Palácio de Versalhes. Hoje ele é um museu, é um dos lugares mais visitados pelos turistas do mundo, não agora durante a pandemia, mas até antes dela era um dos lugares mais visitados do mundo. Mais ou menos 8 milhões de pessoas por ano visitam aí os 820 quartos desse palácio de 2 andares, né, térreo e andar superior. É um palácio que demorou 30 anos para ser construído, gastaram muito dinheiro nesse palácio, e é onde viviam os reis, onde vivia o Luís XVI. Versalhes fica pouco mais de 20 quilômetros de Paris, então o rei não ficava sabendo o que acontecia muito nas ruas, né, na pobreza pelas ruas de Paris. Se vocês quiserem ver como é que é o Palácio de Versalhes, eu vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Tem um site na internet que você digita Versalhes Virtual, você faz um passeio por dentro do Palácio de Versalhes. Tá? Então, quem quiser fazer um passeio virtual por dentro do Palácio de Versalhes, é só digitar lá no Google, lá, Versalhes Virtual. Primeiro endereço que aparecer, você já entra pelos famosos aposentos do rei, da rainha, no quarto dos espelhos, onde foram assinados vários tratados, o Tratado da Primeira Guerra Mundial. Então é interessante, tá? Quem quiser ver aí, Versalhes Virtual. Então o rei Luís XVI e a Maria Antonieta, a mulher dele, viviam nesse palácio aqui. O clero, como eu disse, era o primeiro estado. Isso aqui vocês estão vendo o clero francês, composto por membros da Igreja Católica. Padres, bispos, cardeais. Então, padres eram 1% da população francesa. E os nobres, aqui, ó, também outra cena tirada do filme, roupas que homens e mulheres vestiam em festas quando eles iam até o Palácio de Versalhes. Você tem aqui do lado esquerdo a vestimenta de um nobre, de um homem. Ele tinha essa roupa de seda aqui, esta calça que ia até o joelho, que era chamado em francês de culotte, e depois uma meinha branca com sapatinho. E as mulheres vestidos longos, perucas, tanto o homem quanto a mulher vestiam peruca. Os nobres, como eu disse, eram proprietários rurais, donos de castelos, de fazendas, e muitos deles viviam em festas promovidas pelo Luís XVI em Versalhes. E aqui nós estamos vendo camponeses. A maior parte da população francesa vivia no campo e trabalhavam para sustentar essas duas classes aí, o primeiro e o segundo estado. Os alimentos que eles produziam, muitas vezes eles não comiam, muitas vezes eles passavam fome para doar todo o alimento aí que eles faziam para os nobres e clero, tá? E aqui aquela classe que vivia em Paris, eram pobres, eles eram chamados de sans-culottes, em português o sem-culotte. Lembra que eu mostrei a calça dos ricos, que ia até o joelho e depois tinha uma meia até o pé? Os pobres não tinham aquela calça, então os ricos faziam bullying com os pobres, dizendo que os pobres não tinham culote, eram os sem-culottes. Essas calças aqui listradas e muitas vezes pessoas descalças. Aqui perambulavam pelas ruas de Paris, e foram essa classe aqui que começou a Revolução Francesa em 1789. Então, para vocês entenderem, a causa social da Revolução Francesa está essa charge aí. A primeira pergunta que foi feita lá no Classroom era justamente este desenho. Então, quem está com o caderno na mão aí, quiser responder a partir de agora, já pode começar a fazer junto, prestando atenção na explicação. Essa imagem mostra um homem aqui arcado, bem pobre, você vê ele com a enxada na mão aqui, e ele está segurando nas costas dele, né, sobre as costas dele estão um nobre do segundo estado e uma pessoa do clero. Então, ó, o primeiro e o segundo estado, eles eram sustentados pelo terceiro estado. Por quê? Porque o primeiro e o segundo estado não pagava nenhum imposto, nada, zero imposto. Os impostos eram pagos todos pelo terceiro estado. Quem tinha dinheiro, que era o caso da burguesia, dono de empresas, de bancos, de comércio, eles pagavam em dinheiro esses impostos para o rei. Quem não tinha, no caso dos camponeses, pagava com trabalho, cedendo parte dos alimentos dele para dar para o rei, pagando esses impostos. Então, o terceiro estado,
composto pela 97% da população, pagava todos os impostos. E o primeiro e o segundo estado não pagavam nada, eram sustentados pelo terceiro estado, tá? Então, a primeira pergunta lá, que fala sobre a imagem, o que ela significa, é o primeiro e segundo estado, né, composto por uma pessoa do clero e uma pessoa nobre, estava sendo sustentado nas costas por alguém do terceiro estado, porque o primeiro e segundo estado não pagavam impostos algum, certo? Aqui você vê outra charge da mesma característica. Você vê uma pessoa do terceiro estado no chão e alguém do primeiro e segundo estado em cima de uma pedra sobre ele. É o mesmo assunto. Tem muitas charges sobre a Revolução Francesa. Quando vocês forem fazer Enem, alguma coisa assim, as perguntas que vêm da Revolução Francesa são todas ilustradas com charges como essas aí. Então, essa charge e essa outra é o mesmo assunto. É o primeiro e segundo estado, a nobreza e o clero, sendo sustentado pelo terceiro estado. Tá? Essa é a causa principal da Revolução Francesa. O problema dos 3 estados da França. Outra pausa aqui para perguntar. Pegaram bem a resposta da primeira pergunta aí? Quem está com o caderno já viu? Então, a principal causa aí são o primeiro e segundo estado sendo sustentado pelo terceiro estado. E aí, em 1789, a situação econômica da França estava muito ruim. Um ano antes, 1788, teve uma grande seca que deixou a França sem comida para toda a população. Os ricos não ficavam sem alimentos e os pobres acabavam morrendo de fome. Houve muita fome na França em 1789. A situação econômica estava grave. E, além de tudo, os franceses participaram da independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra e eles estavam com uma dívida enorme por causa dessa guerra de independência. Então, a situação econômica estava muito grave na França. E quando acontecia uma situação econômica muito grave como essa, revolta no campo, revolta nas cidades, a população estava em estado de guerra contra o governo, contra o rei ele costumava convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que é outra causa da Revolução Francesa. O que era a Assembleia dos Estados Gerais? O rei convocava para uma reunião, vocês estão vendo na tela aí, uma reunião com várias pessoas em Paris, um lugar amplo, mas para essa reunião, embora tivesse tanta gente que vocês estão vendo na imagem aí, apenas 3 pessoas tinham direito a voto. Um representante do primeiro estado, do clero, um representante do segundo estado, da nobreza, e um representante do terceiro estado, do povo. E aí o rei tirava dessas 3 pessoas ideias de como solucionar o problema econômico na França. Essa era a intenção da Assembleia dos Estados Gerais. Não era sempre que o rei convocava a Assembleia dos Estados Gerais, só em caso muito grave. A última vez que o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais, antes de 1789, tinha sido 300 anos antes. Durante uma guerra contra a Inglaterra, aí teve uma crise lá, e para resolver, o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais. Então, não era sempre que a Assembleia era convocada, só em época de urgência. E aí foi feita a reunião. As 3 pessoas iam dar ideias de como tirar a França da crise. E aí surgiu a primeira ideia do terceiro estado, do representante do povo, que era criar um imposto para que o primeiro e o segundo estado pagasse. Até então, o primeiro e o segundo estado não pagavam nenhum imposto. E veio uma proposta do terceiro estado, que já pagava todos os impostos, para que o primeiro e o segundo estado pagasse pelo menos algum tipo de imposto, para que com dinheiro comprasse alimentos para a população. O rei pôs a proposta em votação. Então, proposta do terceiro estado, criação de um imposto para o primeiro e segundo estado pagar. Eram só 3 votos. O que fosse decidido era feito. Aí, o que vocês acham que foi feito? Qual decisão foi tomada pelo primeiro estado? A criação do imposto para ele pagar. Ele disse não. O segundo estado, que também ia ter que pagar um imposto que até então ele não pagava, também votou não. E o terceiro estado votou sim. Resultado 2-1, proposta do terceiro estado negada. Aí o rei perguntou: alguém tem mais alguma proposta?
Aí veio uma proposta lá dos nobres de aumentar ainda mais os impostos sobre o terceiro estado. E nesse sistema de votação, o primeiro e o segundo estado se juntavam, votavam sempre contra o terceiro estado. E aí a proposta de aumentar ainda mais os impostos sobre o terceiro estado, que já pagava todos, passou por 2-1. Então essa injustiça da Assembleia dos Estados Gerais foi passada pela população francesa, de Paris, principalmente, foi em Paris que começou a confusão, quando a população que já estava com fome, já estavam vendo seus entes morrendo de fome, desesperada, sem ter o que fazer. Ainda vem uma notícia que eles teriam que pagar mais impostos, aí começa toda a confusão pelas ruas de Paris. Então, essa Assembleia dos Estados Gerais, essa votação injusta, né, porque 3% da população decidiam o que os outros 97% iriam fazer. A Assembleia dos Estados Gerais é uma das causas da Revolução Francesa, tá? Então, nós temos aí os 3 estados e a Assembleia dos Estados Gerais como causas principais da Revolução Francesa. E aqui nós estamos vendo aí o lema da Revolução Francesa, baseado no iluminismo, tá? Liberdade, igualdade e fraternidade. Era o que os revolucionários, que os sans-culottes saíam gritando pelas ruas de Paris quando iniciou-se a Revolução Francesa. Liberdade, a liberté, égalité e fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Essas 3 palavras, elas tinham cores. A liberdade azul, a igualdade branca e a fraternidade vermelha. Essas 3 cores que repetem essas palavras aí, liberdade, igualdade e fraternidade, deram origem à atual bandeira da França. Então, a bandeira da França, de 3 cores, é em homenagem ao lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Certo, gente? Isso aí é uma curiosidade da Revolução Francesa aí. E aí, até agora? O que vocês estão achando aí? Já apareceu a resposta da segunda pergunta? Eu estou sem as perguntas aqui. Alguém. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas para ver se eu já. Sei que a primeira foi respondida já, que é a da charge. Vamos ver a segunda pergunta, qual é aqui, ó. Sobre a sociedade francesa. Também já foi respondida. A sociedade francesa é dividida em 3 estados. Primeiro estado composto pelo clero, membros da Igreja Católica. Segundo estado pelos nobres, eram proprietários rurais, donos de castelos. E o terceiro estado era o povo, o restante da população. Tá? Então vamos dar sequência aqui na nossa aula. O lema que a população da França saiu gritando pelas ruas. Esses são os principais acontecimentos da Revolução Francesa. Não é preciso vocês anotarem, que depois tem o texto lá no blog Fazendo História Nova, vocês podem pegar lá. Mas esses são os principais acontecimentos da Revolução. Começa com a queda da Bastilha. Eu acho que é uma resposta de uma pergunta, não é? Como começa a Revolução Francesa? A Assembleia dos Estados Gerais também foi explicado, e que fato marca o início da Revolução Francesa. A resposta da última aí, ó, da quarta. A Revolução Francesa começa com a queda da Bastilha. O que era a Bastilha? Ó, outra charge. O terceiro estado, depois daquela eleição da Assembleia dos Estados Gerais, que é a pergunta 3, o que é a Assembleia dos Estados Gerais? Era uma espécie de eleição onde um representante de cada um dos 3 estados faziam para decidir o que resolver, qual problema econômico eles iam resolver. Então, nessas 3 votos que tinham, o primeiro e o segundo estado se juntavam e votavam sempre contra o terceiro estado. Por isso, o terceiro estado se revolta, nessa imagem que vocês estão vendo aí, ó, solta os grilhões, e aí o primeiro e o segundo estado ficam assustados. Tá? A população francesa, no dia 14 de julho de 1789, depois que aconteceu a votação da Assembleia dos Estados Gerais, ela ficou sabendo, né, que o rei ia mandar tropas nas ruas para acabar com as manifestações contra ele. E a população francesa, para lutar contra os soldados do rei, elas tinham que ter armas. E o único lugar que eles sabiam que tinham armas suficientes, e também tinha um depósito de trigo era a base do pão que eles comiam na França, era uma grande fortaleza que ficava em Paris,
onde o rei colocava prisioneiros políticos lá, tinham 7 prisioneiros políticos, eram jornalistas que criticavam o rei, e onde era colocado depósito de armas e pólvora. Então, a população de Paris, a grande massa de pobres de Paris, se dirigiu até essa fortaleza aí, que era defendida por poucos soldados, e eles invadiram, mataram soldados e levaram todas as armas que tinham nessa fortaleza aí da Bastilha. E depois eles destruíram a fortaleza da Bastilha. Eles explodiram a fortaleza da Bastilha, que não sobrou nada. Hoje, no lugar da fortaleza da Bastilha, que nenhum tijolo ficou em pé, existe uma praça onde os franceses comemoram a Copa do Mundo. Naquele caso que teve lá os atentados terroristas em Paris, que eles invadiram a sede de um jornal lá, eles colocam velas, né, nessa praça. É onde a população de Paris se junta para fazer comemorações e orações no lugar onde ficava a fortaleza da Bastilha, tá? Então, a tomada da Bastilha é o início da Revolução Francesa. Aqui você está vendo outra imagem onde soldados tentam proteger a Bastilha, mas era tanta gente que foi lá que não teve jeito. E aí a população se reúne e faz uma assembleia com mais eleitores do povo, e eles, nessa assembleia, eles proclamam Assembleia Nacional Constituinte, que é uma fase da Revolução Francesa, e eles elaboram uma Constituição, que ficou conhecida como Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É um primeiro documento que usa o iluminismo como base para falar que todos os homens são iguais, que o rico não pode ter privilégio sobre o pobre. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é o primeiro documento feito pelos franceses com ideais iluministas, e assim eles elaboram a primeira Constituição para a França. Aqui está uma imagem dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Tinham vários artigos, quem quiser consultar na internet também, tem os artigos aí da Constituição, todos eles inspirados nos ideais iluministas, tá? E aqui a reunião da Assembleia, ó. Foi feita votação para escolher os deputados da Assembleia, e dessa vez era uma coisa mais justa, a população, ao terceiro estado elegeu muito mais representantes em número, tinha também representantes do clero, tinha representantes dos nobres, mas a maior parte dos representantes vinham do terceiro estado, que compunha a maioria da população. E eles começaram aqui a reunir, então, num palácio de Paris para decidir ideias do governo, novo governo francês. Tá? Foi feita a monarquia constitucional, onde o rei aceitou essa monarquia constitucional e aceitou a nova Constituição feita pela Assembleia. Tá? Nessa Constituição, o rei tinha poderes limitados. Ele não podia mais fazer tudo que ele fazia antes de forma absolutista. Num primeiro momento, o rei Luís XVI aceitou essa Assembleia Nacional Constituinte, mas, através de cartas, ele começou a conspirar contra esse novo governo francês. Como a mulher dele era austríaca, ele começou a mandar cartas para o sogro dele, sugerindo que exércitos austríacos invadissem a França e acabassem com o poder dessa monarquia constitucional que foram feitos pelos revolucionários. Então, os revolucionários pobres franceses assumiram o governo da França, né, os representantes do povo, dos mais radicais, assumiram o governo da França, e o rei, com medo, ele pede para que os inimigos da França, ingleses e austríacos, invadam a França com o exército e acabem com esse governo e coloquem ele de volta com poderes absolutos no cargo de novo. E ele começa a conspirar e ele tenta fugir da França. Ao tentar fugir da França em direção à Áustria, que era o maior inimigo da França, na cidade de fronteira, o rei foi reconhecido. Nessa imagem, vocês estão vendo o rei tentando fugir para a Áustria, ele é reconhecido por uma pessoa lá na última cidade da fronteira e é levado de volta para Paris como traidor da pátria. Enquanto isso, exércitos austríacos e ingleses invadem a França para ajudar o Luís XVI. Tá? Na Batalha de Valmy, de 1792, os generais do exército francês, que eram todos nomeados pelo Luís XVI, eles renunciam, o exército francês fica sem comando,
e cabe à escola de cadetes de Paris, os tenentes que faziam parte, os jovens tenentes, a liderar o exército francês contra a invasão dos inimigos. E esses jovens tenentes aí acabam, na Batalha de Valmy, impedindo que a França seja invadida por austríacos e ingleses. Muitos jovens estudantes desse colégio militar de Paris acabam se tornando generais. Um deles é um tal de Napoleão Bonaparte. Vocês vão ouvir falar muito bem de Napoleão Bonaparte depois. Ele estudava numa escola de Paris militar, tinha 26 anos de idade em 1792, era um tenente do exército francês e, de repente, por causa dessa batalha, sem generais, ele assume o cargo, ele e outros estudantes desse mesmo colégio assumem o cargo como comandantes do exército francês e, de forma heróica, eles conseguem impedir a invasão da França. Enquanto isso, o rei é preso e levado para um presídio, né, para uma prisão em Paris como traidor da pátria. E aí os radicais franceses de Paris proclamam a República. A ala mais radical, os mais pobres da Revolução Francesa, proclamam a República no dia 22 de setembro de 1792. Entre os líderes mais radicais da Revolução, nós temos aí Danton, Robespierre e Marat, que são os principais líderes da população mais revoltada, mais pobre de Paris, que proclamam a República. E é escolhido como presidente o Robespierre, o incorruptível. Logo, a Revolução se espalha por outras cidades da França e pelo interior do país. Mas é proclamado a República. E aí, na Assembleia, na Convenção, né, que o governo na Convenção, os deputados se reúnem. E aí é uma coisa interessante que eu quero que vocês entendam agora, o surgimento de uma expressão política. Na Convenção Nacional, na Assembleia, os deputados eleitos para representar a população, se tinham representantes do clero, representantes dos nobres, representantes dos radicais, que é o caso de Danton, Robespierre, representantes dos camponeses, representantes da burguesia, e a ala mais radical, a que queria mais mudanças na vida dos franceses, eles ficavam do lado esquerdo dessa Assembleia. Então, daí surgiu o termo esquerda, pessoas que querem mudança completa na sociedade, na política. Até hoje, a política é chamada de esquerdistas e direitistas. No Brasil, hoje em dia, é o que mais se fala aí. Então, da onde vem o termo, originou-se o termo esquerda? Da Revolução Francesa. Aqueles que queriam mudanças radicais, transformação de tudo na política francesa, eles sentavam do lado esquerdo da Assembleia. Os que não queriam mudança nenhuma, os conservadores, sentavam do lado direito. Então, essa aí é uma curiosidade sobre a Revolução Francesa, do que existe até hoje, a origem dos termos esquerda e direita. Depois, mais para frente, né, o ano que vem, vocês vão entender o que é socialismo, capitalismo, mas por hora, o termo esquerda e direita, vocês estão vendo agora qual é a origem deles, tá? E aqui Robespierre, que foi escolhido presidente da República, representante da ala radical da população francesa, que assume o poder em 1792. E quando ele assume, ele começa a mudar tudo que tem na França. Então, acaba com o absolutismo, cria a república, e há uma ala do governo Robespierre que quer condenar as pessoas que têm ideias contrárias a eles. Então, é feito um comitê de salvação pública. Esse comitê cria um tribunal revolucionário que começa a investigar e a procurar pessoas que são contra as ideias desses radicais. Então, muita gente é presa, processada como traidor da pátria e tem como pena principal pena de morte por ser contra o governo radical da Revolução. Tá? Esses radicais aí, eles mudam até o calendário da França. O calendário que a gente costuma conhecer como janeiro, fevereiro, março, abril, é tirado, é feito um outro calendário com palavras em francês, remetente a estações do ano da França. Eles mudaram tudo na França, porque eles não queriam nada igual que era a monarquia de antigamente. E nesse tribunal revolucionário aí, milhares de pessoas são consideradas inimigas da Revolução, geralmente pessoas da igreja, geralmente pessoas nobres,
reis e apoiadores dos reis são julgados nesse tribunal e tem como pena a morte pela guilhotina. Guilhotina foi inventada na Revolução Francesa. A Igreja Católica falava que o método de enforcamento era muito cruel, que muitas vezes a pessoa não morria, tinha que ir o carrasco quebrar o pescoço da pessoa. Então, para ter uma morte mais rápida e com menos dor possível, um médico chamado Dr. Guillotin inventou esse aparelho aí, ó, que era uma lâmina. A pessoa ficava deitada com o pescocinho ali, ó, e a lâmina caía e cortava esse pescoço da pessoa. Ela morria de forma rápida, não tinha erro a guilhotina. E 50 mil pessoas foram condenadas à morte pelo governo revolucionário da Convenção Nacional, tá? Esse período aí de 1792 a 1795, provavelmente 50 mil pessoas, homens, mulheres, geralmente ricos, pessoas da igreja, acabaram morrendo na guilhotina, foram guilhotinados. Esse período ficou conhecido como o período do terror. E um dos primeiros a morrer foi o rei Luís XVI, que tentou fugir do país e conspirou para que exércitos inimigos invadissem a França. Nessa imagem aqui você está vendo o guilhotinamento do rei Luís XVI. Dizem que 200 mil pessoas vieram de todas as partes da França para ver o rei Luís XVI ser guilhotinado numa praça de Paris. E o povo comemorou a queda da cabeça do rei aí, certo? Então, imagina a cena, pessoas pobres saindo pelas ruas, fazendo a revolução, pegando pessoas que eles achavam que eram ricos, que eram contra eles, levando para as prisões, e depois as pessoas eram julgadas e guilhotinadas em praça pública. Então, muitas igrejas foram destruídas, é, é, casas ricas, propriedades, comércio, muitos desses lugares foram destruídos pela população pobre e as pessoas que ficaram foram julgadas e condenadas como traidores da França. E aí, até aqui, gente? O que vocês estão achando até aqui? Mateus? Essa parte que eu estou explicando agora da matéria vai vir nas próximas perguntas que eu vou colocar em setembro, tá, gente? Que semana que vem não tem aula a semana inteira. É uma folga que deram para nós aí. Então, essa segunda parte que eu estou explicando agora, eu vou dar com pergunta em setembro, certo? Podemos continuar então? Então, vamos lá. Então, o rei Luís XVI é guilhotinado, logo depois a mulher dele, Maria Antonieta, também é guilhotinada, aí a população francesa vai ao delírio, porque eles não gostavam da Maria Antonieta. Ela ostentava muito a riqueza dela quando ela saía do palácio e ia para Paris. Ela tinha uma coleção de sapatos, ela não repetia sapato, era um por dia. Adorava mostrar as roupas. Enquanto isso, a população passava fome. Tá? Aqui vocês estão vendo Napoleão Bonaparte, o general que chegou ao cargo de general aos 26 anos de idade, e ele foi um dos heróis daquela batalha de Valmy, onde os franceses conseguiram impedir a conquista da França pelos exércitos austríacos e ingleses. Então, o Napoleão aqui, naquela famosa cena, aquele com a mão dentro da jaqueta. Tá? E, para vocês terem uma ideia, o Robespierre, que era um incorruptível, depois de 3 anos de governo, ele é acusado de corrupção e ele é preso. E muitos apoiadores do Robespierre também recebem a mesma pena que o Luís XVI e a Maria Antonieta. São presos, condenados pelo Tribunal Revolucionário, considerados culpados, e eles morrem também guilhotinados. Tá? Então, o próprio Robespierre, que ordenou a execução do Luís XVI, acaba também guilhotinado 3 anos depois. É feita uma nova revolução, e aí o pessoal mais moderado dos revolucionários, a burguesia, assume o poder em 1795. E para que os apoiadores dos radicais não voltem ao poder, muita gente é executada, começando pelo Robespierre. Tá? Então, a nova fase do governo da Revolução Francesa é chamada governo do Diretório.
que durou 4 anos, de 1795 a 1799. Aqui o pessoal menos radical, mais moderado da Revolução, toma o poder, e aí eles começam a executar o pessoal radical lá para que não aconteça mais perseguições políticas, tá? O governo do diretório. E em 1799, depois de 10 anos de iniciada a Revolução, o general Napoleão Bonaparte, que acabou preso também, junto com o Robespierre, só que na hora ele não foi condenado à morte pela guilhotina, tá? Por ele ter salvo a França, ele, mas os companheiros ter salvo a França da invasão na Batalha de Valmy, ele é perdoado, e no dia 18 Brumário, 18 Brumário já faz parte do calendário que eles criaram durante a Revolução Francesa. Lá no final, vou colocar para vocês como é que era o nome dos meses do calendário francês revolucionário, que durou só durante a Revolução Francesa, que acaba em 1799. Então, o 18 Brumário, correspondente a 10 de novembro de 1799, o general Napoleão Bonaparte, que estava no Egito, numa campanha contra a Inglaterra, volta secretamente à França e, com apoio dos grandes burgueses, da alta burguesia, que está cansada de tantas revoltas pelas ruas, cada revolta que tinha nas ruas, lojas eram incendiadas, comércio parava, então a burguesia estava perdendo dinheiro com a Revolução Francesa. Então a burguesia vai lá, chama o Napoleão Bonaparte e dá a ele o poder e o dinheiro para que ele acabe com a Revolução Francesa. No dia 18 Brumário, então, é o fim da Revolução Francesa, 9 de novembro, 9 e 10 de novembro de 1799, acaba a Revolução Francesa num golpe, chamado golpe 18 Brumário, onde o Napoleão, com apoio da alta burguesia, assume o poder na França. Tá? E agora, para encerrar, gente, os símbolos da Revolução Francesa. Então, quem está anotando no caderno aí, ó, símbolos da Revolução. Quais são os símbolos da Revolução Francesa? Primeiro, essa bandeira de 3 cores aí. A bandeira azul, branca e vermelha, que vocês sabem o porquê, acabei de explicar no início lá, né? São as 3 palavras da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade azul, a igualdade branca e a fraternidade vermelha. A maior parte das bandeiras do mundo, inclusive da Europa, você pega no Google, digita lá bandeiras da Europa. Todas as bandeiras da Europa, que também tem 3 cores, são todas inspiradas na bandeira da Revolução Francesa. Você tem a Irlanda com 3 cores, você tem a Itália com 3 cores, você tem a Bélgica, você tem a Alemanha, tem todas as bandeiras com 3 cores na Europa e no mundo também, são todas bandeiras inspiradas na Revolução Francesa, para vocês terem ideia de quão importante é a Revolução Francesa e por onde se espalhou essas ideias aí. Então, principal símbolo da Revolução Francesa, a bandeira de 3 cores. O hino, a Marselhesa. Então, como curiosidade aí, vocês consultem depois na internet qual é o hino da França. Para mim é o hino mais bonito do mundo. A melodia mais bonita do mundo é o hino francês. A letra do hino da França, ela foi feita durante aquela invasão que os austríacos e ingleses tentaram invadir a França em 1792. Então, como soldados franceses foram formados às pressas por cidadãos da França, pessoas que nunca tinham pego em armas, acabaram indo para o campo de batalha para impedir que a França fosse invadida pela Áustria. Então, cidadãos franceses acabam salvando a França. A letra do hino da França fala de cidadãos formando batalhões. É muito interessante. Consultem depois que vocês vão ver aí a letra do hino da França. Então, bandeira de 3 cores. O hino, que é chamado de A Marselhesa, tem esse nome porque a primeira vez que ele foi cantado foi com um batalhão na cidade de Marsella, que fica no sul da França, daí o nome hino A Marselhesa. A guilhotina é outro símbolo da Revolução Francesa. As pessoas traidoras eram condenadas à morte na guilhotina. O nome guilhotina vem do criador, né, o médico Guillotin. Esse gorro vermelho aí, ó, também é um símbolo da Revolução Francesa. Os revolucionários usavam, os mais radicais de Paris, do interior da França, usavam esse gorro, que tinha um nome chamado barrete frígio. Então, é outro símbolo da Revolução Francesa. Você vai ver em charges muitas pessoas usando esse gorrinho vermelho aí. Em algumas bandeiras também tem. A bandeira de Santa Catarina, no Brasil, tem esse gorrinho aí.
Dá uma olhada, consulta aí na internet a bandeira de Santa Catarina, vocês vão ver esse gorrinho vermelho aí. Consequências da Revolução Francesa. Então, agora, anotando outra parte aí, tá encerrando a aula. A Revolução Francesa criou o sistema métrico decimal. Vocês sabiam disso? Antes da Revolução Francesa, o sistema de medida era de acordo com o braço do rei. Ele ia desde a ponta do dedo médio até o cotovelo do rei. Então, quando o comércio ia vender um pano, por exemplo, ele media em braços. Só que é uma medida totalmente irreal, né? Porque se um cara for alto, o braço dele é maior, se o cara for mais baixo, é menor. Então, a burguesia, que é que fez a Revolução Francesa é uma revolução burguesa. A grande característica da Revolução Francesa é a burguesia. Quem mandou na Revolução foi a burguesia. Ela só aconteceu porque a burguesia quis. Então, a burguesia perdia dinheiro com o sistema de medidas que havia antes da Revolução. Então, a burguesia cria o sistema métrico decimal, que é o centímetro, metro, quilômetro. Hoje, a maioria dos países do mundo usa esse sistema métrico decimal. Tá? Menos os Estados Unidos, que usa a polegada, a milha, mas 99% do mundo seguem o sistema métrico decimal, que foi inventado durante a Revolução Francesa. Tá? Espalhou os ideais iluministas pelo mundo, a principal consequência da Revolução Francesa foi essa, a de espalhar os ideais iluministas no mundo. Se hoje nós vivemos num país que pode não ser a melhor coisa do mundo, mas é uma república, as pessoas têm direitos, é graças à Revolução Francesa que espalhou essas ideias para o mundo todo. Tá? A Revolução Francesa também é considerada pelos historiadores como o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Então, aqui em 1789, como ela dá início a uma nova era, os historiadores chegaram a um consenso que a data da Revolução ela determina o fim da Idade Moderna e o início da Idade que nós estamos vivendo hoje, a Idade Contemporânea. É outra consequência da Revolução Francesa, tá? Fim também do absolutismo monárquico, fim do mercantilismo, fim dos poderes ilimitados da Igreja, tá? Então, havia grandes questionamentos ao poder da Igreja, a evolução da ciência, da medicina, tudo isso são consequências da Revolução Francesa. Tá? E aqui o que eu tinha prometido para vocês, o calendário revolucionário. Olha como é que era. Ele começava em 22 de setembro e terminava em 20 de setembro do ano seguinte. O primeiro mês é o mês Vindimário, essas palavras aqui têm a ver com estações do ano ou características da França. Então, Vindimário, vindima em francês quer dizer uva. É o mês que a uva era colhida para fazer o champanhe, o vinho na França. Então, Vindimário. Brumário quer dizer neblina, o mês quando tinha muita neblina, já quase o começo do inverno. Frimário, geada. Nivoso, neve. Pluvioso, chuva. Ventoso, vento, mês que ventava. Geminal, quando as sementes geminavam. Floreal, quando apareciam as flores, já na época da primavera. Praeiral, quando era colhido o feno. Messidor, que já é a parte do calor, né? Termidor também é muito quente. E frutidor no mês das frutas. Esses em azul aí eram os nomes dos meses do calendário revolucionário, que durou de 1792 até 1799, quando Napoleão dá o golpe e assume o poder. Aí o Napoleão faz voltar o calendário que era antigamente. Certo, gente? Agora, se vocês quiserem aí dar um print na página, aí é bom. Ó. É um resumo da Revolução Francesa. Tem aí as causas, as fases, os símbolos e as consequências da Revolução Francesa. É um belo resumo aí. Dá um print aí que com isso aí vocês conseguem fazer todos os exercícios que já estão aí no Class 1 ou que vão aparecer também. Certo? Printaram a página? É isso então, gente. A Revolução Francesa é essa. Eu vou parar a gravação.